Fala galera, tranquilidade. Alô, 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 Chief is here. Mais um vídeo aqui na Costa TV, muito obrigado aí pela presença. No vídeo de hoje eu vou comentar sobre a cara de pau da turma do MBL, né? É uma delícia bater na galerinha do MBL. Galera perguntando, mas Chief, por que você está sempre pegando a galera do MBL na hipocrisia, não sei o que, blá blá blá? Porque sim, porque eu quero. E porque na ditadura que a gente vive hoje é o que dá, né? Porque, aliás, não era tudo a mesma coisa. E a gente está vendo isso dia após dia. E eles também. E essa é a minha implicância. Eles sabem que não é tudo a mesma coisa, mas até hoje eles mantêm essa narrativa. Qual que é essa do é tudo a mesma coisa? Antes de chegar lá, vamos ler aqui uma postagem aqui do Mamãe Falei, mais conhecido na internet como Chupacu de Kiev. Essa postagem dele aqui, ó. As contas públicas do governo Lula são as piores da história. O rombo passa de 100 bilhões em menos de 8 meses. Olha, vejam só, né? É isso que acontece quando se governa com populismo ideológico. No fim, o Haddad vai receber seu salário em dia e você, claro, vai pagar mais essa. Olha só. Quem diria, hein, mamãe falei, que ia ser os piores dados da história, o maior rombo da história. 100 bilhões e 8 meses. Quem diria, hein? Porra, mano. E aí ele vem falar, né, que as contas públicas do governo Lula são as piores da história. Mas não faz lógica você falar que é a pior da história, porque é tudo a mesma coisa, cara. Vocês esqueceram desse detalhe? É tudo a mesma coisa. Eu fiz uma postagem sobre isso e vou dar uma lida nela aqui para vocês agora também. Eu posto assim, ó. Mas como assim é pior? Vocês falaram que era a mesma coisa. Isso porque o governo Bolsonaro pegou uma pandemia mundial, né? Uma das maiores crises aí sanitárias dos últimos, sei lá, 100 anos. E a crise no início da guerra, né? Aquela crise feia que teve ali no início da guerra da Rússia com a Ucrânia. Todo mundo, né, as sanções com a Rússia, ninguém sabendo como iria ser e tal. E o Bolsonaro ainda entregou o país com superávit de 50 bilhões, né, com saldo de 54,1 bilhões. O governo central fecha no azul pela primeira vez em 9 anos. Em valores corrigidos pela inflação, o superávit do último ano ficou em 57,9 bilhões. Os dados foram divulgados nessa sexta-feira. Bom, então só aí já não é a mesma coisa, né? O Bolsonaro, o governo, eu não vou falar o Bolsonaro, né? Mas o governo de modo geral pegou muito mais dificuldade que o Lula está pegando, né? Pelo contrário, o Lula está pegando facilidades. Pegou muito mais dificuldade e saiu no azul ainda, né? Aqui em 8 meses aqui, o Lulão já meteu aí 100 bilhões na nossa conta. Mas é tudo meu Aras na PGR. É isso que eu fico puto, essa falsa simetria, tá ligado? Essa falsa equivalência que eles tentam fazer. De que é tudo a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Você pode, óbvio, você pode e deve criticar várias coisas que foram feitas durante o governo Bolsonaro. Eu fiz isso, podem procurar meus tweets, eu fiz isso, um monte de gente fazia também. Agora, comparar e falar que é a mesma coisa que o Lula, aí tem que ser muito sem noção, mano. Para não falar outra palavra. Aqui eu fiz uma pequena análise do que eu acompanhei nos últimos 10 anos aí, que eu acompanho tanto o Bolsonaro quanto o MBL, né? E quando eu falo acompanho, não é acompanha de ser fã, de gostar, de participar, é de estar ali, de olho, tá ligado? Do mesmo jeito que eu acompanhei a desgraça do PT durante toda a minha vida, né? Que a minha adolescência era época do PT, os meus primeiros empregos, né? A busca por algum tipo de vida melhor foi durante a era PT, né? Então eu acompanhei também a era PT, assim como eu acompanhei o MBL, assim como eu acompanhei o Bolsonaro, desde que ele ia lá, aparecia no Pânico, lá no Poderoso Castiga, no CQC, desde aquela época eu já comecei a acompanhar também. E essa é a minha análise.
O MBL votou no Aécio em 2014, né? Ah, mas o Aécio era uma falsa direita, é uma esquerda mais limpinha, né? O PSDB ali, não sei o quê, bababá. Mas é aquele negócio. Infelizmente, a gente está fadado ao fracasso aqui no Brasil. E você tem que votar no menos pior. Primeiro, você tem que forçar demais para acreditar na urna e forçar demais para tentar achar o menos pior, né? Então o MBL fizeram campanha e votaram no Aécio em 2014, né? Não, mas o Aécio é muito menos pior que a Dilma. Errado não tava, né? A gente viu o que aconteceu também. Tentaram, aí beleza, aí aconteceu 2014, aí foram lá, o Aécio perdeu a eleição, né? Aquelas eleições lá Venezuela, 51-49. E aí continuou a Dilma lá. E aí o MBL ele tentou crescer ali, né, nesse hype de impeachment depois da Dilma. Eles falam que foram eles que fizeram, né? Na mente deles, foram eles que fizeram o impeachment. Não, porque o Kim andou a estrada aqui. Estão de brincadeira, né? Foi um movimento totalmente orgânico da própria população. Começou naqueles... que pelo que eu me lembre, né? A grande horda mesmo começou naqueles 20 centavos que aumentaram no preço de ônibus. Inclusive tinha muito esquerdista no meio ali. Acho que eles até se arrependeram depois de reclamar disso. E começou aquela onda de manifestação, né? Então o Brasil começou a se manifestar. O MBL foi esperto naquela época, se infiltrou ali, começou a aluga trailer, esses caminhão, né, e tal, com som, sobe, microfone, pá, Dilma isso, Dilma aquilo, não sei o quê. Então eles aproveitaram que as pessoas já estavam nas ruas, né, e começaram a liderar. Quando eu falo liderar, não é que eles botavam as pessoas nas ruas, mas eles se organizavam como líderes lá dentro já. Tanto que hoje em dia o MBL não consegue mover 200 pessoas numa manifestação, né? Um bagulho patético. Então o que aconteceu? Então naquela época eles estavam nesse hype, né? Pá. E aí veio o fenômeno Bolsonaro, né? E quando eu falo fenômeno, não é tipo, nossa, o cara é um deus mitológico, um mito, não sei o quê. Não, eu falo um fenômeno porque de fato ele foi um fenômeno, né? O cara que era uma chacota ali na Super Pop virou um candidato a presidente muito forte ali na época. Então veio o Bolsonaro, a onda Bolsonaro, né? O cara extremamente populista também, né? Sabe jogar o jogo ali da popularidade e conquistou ali uma ala que já não aguentava, a galera que já não aguentava mais o PT, né? Que não era, que não, a galera que estava acordada ali não era mais enganada pelo PT, né? Não vou nem entrar nesses assuntos mais, porque senão vão me chamar de xenofóbico. Mas enfim. Então o Bolsonaro conquistou essa ala, né? Que hoje é até chamada de bolsonarista. Eu sou chamado de bolsonarista. Só pelo fato de eu saber que o Bolsonaro e Lula não são iguais e ter votado no Bolsonaro, eu falar, eu vou votar no Bolsonaro porque o Lula é muito pior, você tá louco. Eu sou o bolsonarista, mito, não sei o que, eu virei isso aí, né, na mente deles. Porque é assim que eles tentam te refutar, é assim que eles... mas olha aqui, o Bolsonaro fez isso aqui. Eu também concordo. Não devia ter feito aquilo ali. Mas não queira equivaler ao Lula, né? E eu continuo aqui, né? Essa aqui é a minha visão. E aí, o MBL nessa época, pós 2014, eles tentavam emplacar uma direita, né? Tipo como se fosse um novo PSDB, né? Apareceu o Bolsonaro, o fenômeno Bolsonaro, e acabou com o plano deles. Isso aqui não é puxação de saco, defender. Isso aqui eu acho, na minha visão, são os fatos que aconteceram, né? Você tinha o MBL tentando forçar ali, nós somos os líderes da manifestação, nós derrubamos a Dilma, não sei o quê. Veio o Bolsonaro, creu, pegou toda essa parte do eleitorado, e o MBL ficou ali no vazio, né? 2018, eles não apoiaram o Bolsonaro no primeiro turno, eles foram, acho que de Amoedo, inclusive Amoedo que votou no PT agora, recente, né? Eles foram lá de Amoedo, então foi Amoedo, né, 18. Aí foram lá do bagulho deles lá, não deu certo, né? Então, segundo turno eles foram de quê? De Bolsonaro.
na minha opinião, querendo caçar alguma boquinha, né? Pô, vamos de Bolsonaro, quem sabe rola alguma coisa pra nós aqui, a gente até cresce, faz o MBL crescer e tudo mais. O que aconteceu? Não rolou boquinha nenhuma pra eles, nenhuma mamatinha ali no Bolsonaro. Junto com isso, aí começou o Xandão e companhia, né? Começaram a desmonetizar e perseguir os apoiadores do Bolsonaro. Esse é um ponto muito importante pra galera entender o contexto do bagulho. Foi bem na época ali em que começou a desmonetiza um canal, né, pró-Bolsonaro, persegue o Terça Livre, inquérito não sei o que, investigação não sei aonde. Nunca apareceu prova nenhuma, é só inquérito, investigação, não sei o que, não sei o que. Cadê as provas? As provas mesmo de que os caras estavam recebendo dinheiro para defender o Bolsonaro. Até eu já fui acusado disso, né? 2018, teve até matéria em jornal, podem pesquisar aí, sobre uma passeata, uma carreata que a gente fez dentro do jogo de corrida Forza, em que a gente customizou os carros, né, com adesivo Bolsonaro e fizemos campanha ali, uma carreata pro Bolsonaro dentro do jogo. Foi zoeira, a gente tava lá bebendo cerveja, zoando, brincando, fazendo a carreata, buzinando ali, na época da eleição. Inclusive foi isso que botou uma mira muito grande nas minhas costas. A galera acha, o meme do Capim. Não, parem de ser inocentes. Parem, é tudo política, porra. Tem pedófilo dentro do YouTube monetizado aí, ou vocês estão tudo bem com isso. Mas o meme do Capim. Que meme do Capim? Parem de ser idiotas. Parem de ser idiotas. Eu sei que é pedir demais, mas, por favor, sejam um pouco menos idiotas, ignorantes, imbecis. Então, naquela época, eu coloquei também um alvo nas minhas costas. E aí eu fui acusado também de, o Bolsonaro tá te pagando. Pelo amor de Deus, tá ligado? Pelo amor de Deus. Nunca provaram nada, né? E aí começou essa época, né? De perseguição aos bolsonaristas. E isso é uma das críticas que eu tenho contra o Bolsonaro, é essa. Porque começou essa perseguição de canais de direita durante o governo Bolsonaro. Né? O Xandão ia lá, o STF, TSE, não sei o que, saíram censurando, pegando todo mundo e desmonetiza, e tira o canal do ar e não sei o que. E nada foi feito. Cadê? O que foi feito para defender a nossa liberdade de expressão? Nada. Desmonetiza, cancela, não sei o que. O Nando Moura, o MBL, esses caras aí, eles são espertos, eles não são idiotas também. Eles têm as estratégias deles. A minha visão do que eu conheci e tudo mais dessa turma, a visão foi o seguinte, bom, a gente tem o nosso plano de poder e a gente não pode ser desmonetizado. Se a gente continuar aqui do lado do Bolsonaro, a gente vai tomar no cu. A gente vai ser desmonetizado, a gente vai ser perseguido, vai bater polícia federal aqui em casa. Eu conheço gente, né, que fazia live aqui, não sei se eu falo o nome dele também, eu vou chamar só de COD. COD, ele fazia live, COD é meio nome dele. Ele fazia live e a polícia federal bateu na casa dele e recolheu o notebook, máquina de fotografia, que era o trampo dele e tudo mais, por causa de meme na internet. Ele fazia memes zoando o PT, meme defendendo o Bolsonaro, aqueles negócio de mito, não sei o quê, e foram na casa dele e aprenderam os itens de trabalho dele. Depois não acharam porra nenhuma, o cara ficou meses sem conseguir trampar, se eu não me engano ele até foi pra Portugal, saiu fora, mano. Tá ligado? Porque teve uma perseguição fodida, e ainda tem, contra bolsonaristas aqui no Brasil, né? Muitas vezes eu até falo, por um lado foi até bom eu ter sido cancelado ali em 2020, porque senão acho que aí sim o pau é... Nossa senhora. Que é bom, eu aqui na Costa TV eu falo minhas besteiras aqui, dou minha opinião. Aqui eu tô no submundo, né? Então aqui eu fico até mais livre. Mas talvez se eu tivesse no YouTube, nossa senhora, as coisas que eu falo aqui no YouTube ia dar muito... Nossa, a galera não consegue falar uma palavra, não consegue falar vacina. O cara não consegue falar Covid dentro do YouTube. Ele fica lá, aquele vírus, né? Aquela doença. Fica contorcendo para não ser desmonetizado, para talvez não cair em algum tipo de fake news, prendam ele, porque hoje é assim, né? Fake news, prendam ele. Eu digo que é fake news, prendam ele. Enfim, então eu percebi essa mudança do Nando Moura, do MBL, justamente nessa época aí que estava começando as perseguições contra canais que estavam defendendo o Bolsonaro. Então, se eles estivessem no meio,
eles iam sofrer essas sanções também. Tanto que eles passaram pelo governo Bolsonaro ilesos. Eles ficam criando narrativa de não, nós somos perseguidos. O MBL nunca foi desmonetizado, Nando Moura não foi desmonetizado. Pelo contrário, eu acompanhava o Nando Moura também. O Nando Moura, ele reclamava bastante que ele era desmonetizado. Vocês lembram disso? Galera que acompanhava o Nando lembra. Ele reclamava, olha aqui, meus vídeos ficam com sinalização amarela, não sei o quê. Ele até criou um outro canal para jogar uns vídeos para lá e não sei o quê. E depois ele foi começando a se moldar, né? Inventou, tirou um sotaque nordestino do cu também, né? Tudo estratégia de marketing ali. E aí ele começou a se moldar, né? Ele não fala mais as palavrinhas proibidas, passou a não defender mais o Bolsonaro, que ele era um canal defensor do Bolsonaro. Só que aquele negócio, ele é defensor do Bolsonaro até o bagulho começar a pegar a grana dele, né? Na hora que ele começou a perceber que, olha, se eu continuar defendendo o Bolsonaro, eu vou ser perseguido, desmonetizado, vou perder minha renda, então é melhor eu criar uma narrativa pra gente ir contra ele. Né? Foda-se que eu vou perder, foda-se que eu vou perder inscrito, mas eu prefiro perder inscrito do que ser 100% desmonetizado. Bem melhor, né? Financeiramente pensando, né? Moralmente a gente pode discutir isso aí. Então, nessa época, o Nando Moura, o MBL, eles criaram aquelas listinhas. Ah, é porque ele indicou o Aras, que o Aras uma vez participou de uma festa, não sei o quê, que o outro, não sei o quê, fez um livro. Aí começaram a criar aquele monte de narrativo, né? Que o Cássio Nunes, não sei o quê, blá blá blá. Ah, os crimes do Bolsonaro, indicar alguém que eles não gostavam lá no STF, indicar alguém que não sei o quê. Inclusive é até engraçado, né? Porque esses dias, ontem, aqui ó, olha isso aqui ó. A liberdade de expressão deu uma respirada hoje, foi derrubada a decisão que retirava do ar os shows do Léo Lins. É muito perigoso criminalizar piada em palco. Olha como é que ele é. Não, piada em palco. Porque na hora de defender a censura do Monark, ele defendeu na cara do Monark, né? Não, mas veja bem, tem um contexto, depois ele voltou atrás, quando ele viu que tava ruim pro lado dele. Tô de brincadeira, né? Parabéns à sensata decisão do ministro Mendonça. Que ele sempre, né, o André Mendonça, que eles sempre detonaram porque era o Bolsonaro que colocou lá, né? Olha só, que é isso, né? Então, ministro, você está dando parabéns para o Mendonça, que é o ministro que o Bolsonaro colocou lá porque ele foi a favor da liberdade de expressão. Olha só, não é mesmo? Então, assim, eles criaram, galera, né? Parem de ser idiotas, né? Então, eles criaram uma narrativa para ter algum... Tipo assim, nós temos que ter um porquê estamos mudando de lado. Por que a gente vai contra o Bolsonaro? Tá, vamos colocar aqui que ele colocou o André Mendonça, e o André Mendonça não sei o quê. Ah, não, porque tem uma foto do André Mendonça numa festa, que não sei o quê, que tinha o Disseu tava nessa festa, e a gente faz esse compilado e joga essa narrativa, tá ligado? Porque assim, ó, gente, vamos encarar a realidade. Esses negócios de foto ali, foto lá... Mano, eu já vivi isso, tá ligado? Óbvio, na minha proporção de vida. 2015, 2016, não tinha... O mundo dos games não tinha tanto envolvimento com política, tá ligado? Então eu já tirei muita foto com esquerdista, filha da puta, muita foto com cancelador desgraçado. Já fui em vários eventos de esquerdista, porque naquela época não tinha muito esse negócio. Né? Naquela época era mais... Ah, tem um evento do Xbox, vamos lá, beleza. Hoje em dia, você vai no evento de Xbox, de PlayStation, seja o que for, é só esquerdista, maconheiro, filha da puta, lulista, vai com bonezinho do MST. Então, assim, já não é um ambiente que eu vou mais. Não é um tipo de evento que eu vou mais me misturar com essa galera. Que eu fui em 2015. Aí você vai pegar uma foto de 2015, olha o Tiff petista, porque ele tirou uma foto com um cara que vota no PT, tá ligado? Ai, meu Deus, que preguiça. E a gente sabendo, né? Então imagina esses negócios de política então, né? Porque eles estão lá se degladiando e tudo mais, mas existem as confraternizações, os jantares, e acaba que um acaba frequentando o mesmo lugar que o outro. Isso aqui pra mim não é nem... É a realidade, tá ligado? Não é não é passar pano, porque isso acontece inclusive com o MBL. Tem uma foto, por exemplo, do Kim Kataguiri com o Marcelo Freixo, quer ver? Ó? Kim Kataguiri, Marcelo Freixo.
Cadê aqui? Imagens. Cadê aqui, ó? Ó, tem até os caras chamando o Kim de comunista. Kim Kataguiri num jantar, almoçando aqui com o Marcelo Freixo. Pode ser uma conversa comunista deles? Pode. Mas pode ser também que os caras estavam num ambiente ali, acabaram, né, conversando sobre alguma outra coisa. Não sei. Pode ser inocência minha também. Mas talvez, entendeu? Isso aqui a gente não tem o contexto. Né? Porque o contexto, ele vale. É que eu sei que para vocês, a galera, a turminha do cancelamento, vale só quando convém. Né? Hoje em dia, eu sou um cara que eu posso fazer isso. Eu posso ignorar o contexto, porque vocês ignoraram o meu, né? Então eu posso ignorar também. Mas muitas vezes eu não faço isso. Só que, por exemplo, agora nós temos fotos, por exemplo, do Kim Kataguiri junto com o PT pedindo impeachment do Bolsonaro, né? Não sei nem como é que escreve aqui. Ah, não sei se vou achar aqui agora. Ah, essa agora. Ah, ele lá do lado do Bolsonaro. Essa aqui tem, né? Essa aqui ele tá lá, né? Mas eu vou ter que achar aqui agora porque eu falei, né? Então eu vou ter que achar. Peraí que eu vou achar esse trem aqui agora! Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Foi o contexto da foto, né? Ah, mas essa foto aí tem um contexto, Tiff. Tem que ter o contexto da foto. Cadê essa porra? Aqui, ó. Nós vamos achar agora. Palavras Kim. Aqui, ó. Achei. Então, isso aqui é o que que é? Qual que é o contexto dessa foto? Né? O contexto dessa foto é o Kim Kataguiri, junto com toda a cúpula do PT, inclusive com a Gleisi Hoffmann, o capeta encarnado, pedindo fora Bolsonaro. Isso aqui é o protocolo de impeachment. Então, literalmente o MBL fazendo o que o PT quer. Senão o PT volta. Que era a frase que eles usavam. Que o Bolsonaro está fazendo tudo que o PT quer, senão o PT vai voltar. Vocês estavam fazendo tudo que o PT quer. O PT estava pedindo o impeachment do Bolsonaro e vocês estavam junto com o PT. Esse é o contexto dessa foto. O contexto daquela foto do Kim Kataguiri com o Marcelo Freixo, cadê? Essa aqui, a gente não sabe. Eles estavam ali almoçando juntos. O que eles estavam conversando, a gente não sabe. Então, essa foto eu acho meio inválida usar ela como algum tipo de argumento. Do mesmo jeito que tem foto do Bolsonaro com ministros do STF, né? Afinal, o cara era presidente. Então imagina, vai ter algum tipo de reunião entre o STF e o presidente, né, e o governo e alguns congressistas. É óbvio que eles vão lá, eles vão se cumprimentar, eles vão dar abraço, e dali surgem as fotinhas, né, que eles usam de narrativa. Eu não acho muito legal usar esse tipo de foto, né, porque a gente sabe que, tipo assim, é igual esses dias aconteceu um negócio. Por exemplo, eu tenho uns primos que são puta petista lixo do caralho, velho. Eu não tenho contato de conversar, não troco ideia, tá ligado? Mas teve um aniversário da minha prima e que ela me convidou e convidou esses outros primos petistas lá. Eu cheguei lá, cheguei primeiro, sentei lá e tal. Eles chegaram depois e eles vieram me cumprimentar. Eu não vou ser o filho da puta também, o lixão. Não cumprimenta petista, não sei. Eu não vou fazer isso. Mas e assim, e aí, beleza? Tá, tchau. Vai lá pro seu canto, tá ligado? Então eu acho que tem muito isso também na política, né? Às vezes o cara acaba cumprimentando ali pela gentileza do ambiente, né? Pela questão formal e não tanto muito pela agora ele é petista, tá ligado?
Mas enfim, isso aí é conversa para outro vídeo também. Continuando aqui. Então, o MBL, né? O MBL, o Nandinho, um monte de gente aí, começaram a mudar de time bem na época que eles começaram a perseguir os bolsonaristas. Então, pra mim, eu já olhei ali e falei, esses caras estão com medo de ser desmonetizado e acontecer igual o Alan do Terça Livre, que teve que ir lá para os Estados Unidos, senão ia ser preso por fake news. Porque qualquer coisa virou, né, argumento para prender. Não, é fake news, prendam ele. Né? O fake news da Globo, fake news do Estadão, fake news da Mainstream, fake news de jornalista de esquerda, fake news da CNN, fake news que todo mundo já passou em alguma vez na vida, mas se você é esquerdista, você tá blindado. Você não vai ser preso. No máximo, vai tomar uma nota ali da comunidade, né? Bom, continuando. E aí, o que aconteceu? Qual que é a visão do MBL? Bom, o Bolsonaro é um cara forte politicamente, ele tem muita gente que segue ele, a gente tá fraco, o Lula tá vindo aí, o que a gente pode fazer? Qual que vai ser a nossa estratégia? Isso é óbvio, isso aí você não precisa ter meio neurônio para perceber o que eles fizeram. Eles fizeram o seguinte, bom, vamos atacar com tudo o Bolsonaro, a gente não tem muito poder, mas a gente tem alguns aqui. A gente tem 2 milhões aqui, a gente consegue. Se a gente fizer uma campanha intensa. Então foi isso que eles fizeram, né? Eu nunca vi uma campanha tão forte pro nulo, né? Porque eles sabem que tirar voto de esquerdista eles não iam tirar. O MBL não tirou um voto do Lula, né? Falar que eles não, porque aqui eles tiraram não sei quantos votos do cara que ia votar Lula e aí o cara foi de nulo. Não. Mas do Bolsonaro eles conseguiram tirar, isso é claro. Pode não ter sido um número expressivo, pode ter sido até um número que não ia fazer diferença no final, mas em questão moral eles fizeram isso. Então, qual foi a estratégia deles? Vamos tirar votos para o Bolsonaro. Automaticamente, o que acontece? Ajuda o Lula, né? Porque porque qual que é o pensamento deles? A gente tem que acabar primeiro com o Bolsonaro. Nem que isso custe a volta do Lula na presidência, né? Porque aí a gente pode virar oposição contra o Lula e tentar garimpar essa parte derrotada do Bolsonaro, né? Isso que as pessoas não podem esquecer. Não podem esquecer do que esses caras fizeram. Ah, você está botando a culpa no MBL. Acabei de falar. Não. Pode não ter sido, às vezes, os votos que eles conseguiram tirar do Bolsonaro e tiraram, pode não ter sido suficiente. Porque eu vi muita gente que votou no Bolsonaro em 2018 e não votou em 2022 por causa do MBL, por causa da narrativa deles, de que é tudo a mesma coisa, blá, 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 blá. Né? Aí, o que acontece? O Lula ganha no primeiro turno, né? Então, beleza. Então, nós temos um primeiro turno Lula ganhando. Lula na frente do Bolsonaro. Se os caras fossem minimamente honestos, né, eles pensavam assim, bom, a gente não gosta, vamos supor que eles realmente não gostam do Bolsonaro, não gosta, óbvio, né, o cara roubou toda a massa política que eles queriam. Tá bom, não gosto do Bolsonaro, não, ele fez um negócio ali, não gostei daquilo ali, bababá, falou merda ali, mas colocar na mesma balança do Lula, raposa velha da política, meu amigo, aí não dá. Ah, mas o Bolsonaro também é raposa velha da política, tá 29 anos deputado, não sei o quê. Vamos chegar lá, eu vou chegar nessa parte. Aí o que o MBL fez no segundo turno? Intensificou ainda mais a campanha pro Lula. Isso inclui, aí você tem no YouTube MBL, Nando Moura, mais um monte de canalzinho, as raizinhas ali do MBL, o Danilo Gentili, que é um cara forte ali também, porra, o cara apresenta um programa de alta audiência do SBT e tudo mais, milhões nas redes sociais, então com certeza eles influenciaram muito jovenzinho besta aí a cair nesse papo de que é tudo a mesma coisa, né? O que aconteceu? Lula volta à presidência. A culpa é do MBL? Repito, não, mas foi com a ajuda deles. Falar que o MBL não ajudou o Lula, você tem que ser muito ingênuo, mas muito sem noção, porque tá na cara. Se você tem o Lula, você tem o Lula e Bolsonaro, você não tem outra escolha. Não tem terceira via, não tem Padre Pio, não vai aparecer a Princesa Isabel, como diria o nosso saudoso Cogos. É Lula ou Bolsonaro no segundo turno. No primeiro turno, você podia até passar o pano para eles irem de nulo.
Mas no segundo turno é Lula ou Bolsonaro, não tem outra questão, não tem outra opção. Eles continuarem batendo na tecla, que é tudo a mesma coisa, e fazer uma campanha forte pro nulo, eles estão fazendo campanha pro Lula, porque de esquerdista eles não tiram voto. O esquerdista ali, o estudantezinho, o maconheiro ali, aquele ali não vai cair no papo do MBL e votar nulo. Quem vai cair no papo do MBL é o liberel ali, de 16, 17, 18 anos, 20 aninhos ali, né, que tá lá, MBL, vai Kim, eu amo você, mas eu não tenho política de estimação, né? Porque eles são assim também, né? Eles falam, você tem política de estimação, você tem política de estimação. Eles também. Você fica lá idolatrando mamãe chupa-cu de Kiev, idolatrando Kim, idolatrando não sei quem. Isso é o quê? Né? Não, mas veja bem o meu ovo. Enfim, aí, o que acontece? Segundo turno, Lula volta para a presidência. Aí começa nós estamos 8 meses, 9 meses de Lula. O governo do Lula. Mano, o cara, ele simplesmente tá cagando no Bostil inteiro. Tá ligado? Primeiro que ele começa a desfazer tudo que o Bolsonaro fez, né? Se era tudo a mesma coisa, ele não precisava desfazer nada. Por que o Lula desfez o decreto que o Bolsonaro tinha feito com relação às armas? Ah, não, vai porque... Aí vem os caras encher o saco. Ah, mas porque a Lula tinha que passar na lei, no Congresso. Mas aí não é o Bolsonaro. Aí são os congressistas. Aí você tem que votar, você tem que escolher melhor seus deputados e tudo mais, né? Mas tinha um decreto do Bolsonaro que facilitava a questão do porte de arma. Inclusive, minha família inteira tirou essa porra aí. Tava muito fácil de tirar e barato também. Meus primos aqui acho que não gastaram R$800, velho. Eu tenho no mínimo... Deixa eu ver aqui. Rogerinho, Thiago... 4 primos meus, Gustavo e Paulo. 4 primos meus tiraram porte de arma aqui nesse período. Não deram 800 conto. Fora meus amigos aqui, todo mundo tirando. Fácil, tranquilo, tiraram, compraram. Hoje, né, seguros lá. E vem o Lula, vai lá e revoga esse decreto. Só isso já não é tudo a mesma coisa. Concorda? Se fosse tudo a mesma coisa, o Lula ia deixar essa porra aí. Mas não é tudo a mesma coisa. Né? A gente sabe que um governo comunista eles precisam desarmar o cidadão, né? Porque como é que um ditador vira um ditador? A primeira coisa para o ditador ser um ditador, a população não pode estar armada. Por isso que os Estados Unidos nunca vai virar uma ditadura. Porque lá o povo é fortemente armado. Como que um cara vai virar e vai lá e falar assim, não, eu sou o ditador aqui agora, com a população toda armada, podendo se defender e ir contra essa ditadura. Aqui no Bostil a gente não consegue fazer isso, né? Não tem pessoa suficientemente armada para defender o país de ditadores, né? Então, a principal coisa de um ditador, de um comunista, de um nazista, né? Que vocês ficam acusando os outros, tudo de nazista, né? A primeira coisa deles é desarmar o povo. Depois que o povo está desarmado, a gente faz o que quiser. Porque o máximo que eles vão fazer é umas manifestação, jogam um sprayzinho de pimenta e acabou. E é isso aí, né? Enfim. Outra coisa que a gente podia fazer era sonegar imposto também, né? Não ia conseguir prender todo mundo. Acho que essa parte do vídeo é o que vai dar merda pra mim. Mas vamos lá, então. Ele vai lá, revoga o decreto das armas, volta, aumenta e muito a lei Rouanet, porque isso é uma coisa, né, muito grande do governo PT, né? A sementinha deles é o quê? Vamos comprar a classe artística. Porque a gente tem na classe artística do nosso lado, do lado do PT, os mamateiros, a gente consegue influenciar muita gente muito mais fácil, que é muito mais fácil convencer os jovenzinhos a votar no PT através da Anitta, do Felipe Neto, do não sei o quê, desses artistinhas, do que convencer através de uma propaganda política. Né? Aquelas propagandas chata pra caralho. Então é uma estratégia, cara. E eu acho que um dos erros do Bolsonaro pode ter sido isso. Porque ele diminuiu bastante a mamata da Lei Rouanet. Diminuiu bastante. Então ele começou a sofrer muito hate dessa turma, né? Dessa classe artística. E eles influenciam muita gente. Então, talvez estrategicamente não tenha sido inteligente.
pode ter sido moralmente ok, tá ligado? O cara tinha falado que ia fazer isso, foi lá, fez o que podia com relação a isso. Mas talvez estrategicamente não seria um momento ideal, né? Nem isso, nem bater de frente demais com a Globo, porque querendo ou não a Globo ainda tem um monopólio gigantesco de informação, então pintaram e bordaram pra cima dele pra transformar ele num monstro, né? O que eu já via de gente, nossa, a minha mãe era, ela tipo assim, minha mãe era antipetista total, né? Que a gente viveu, né, a época do PT. E minha mãe falava assim, ela falava assim, no PT eu não voto nem fudendo. Aí quando eu comentava sobre o Bolsonaro, não, mas o Bolsonaro, não sei o quê, e ela repetindo as mesmas coisas que a Globo falava, porque minha mãe, coitada, já tá meio veinha, assiste Globo pra caramba, novela, que é estranho. Então ela acabava, tipo, sendo influenciada demais pela televisão. E aí eu observava isso e ficava pensando isso no montante de milhões no mundo inteiro, no Brasil inteiro, né? Então, assim, é um dano muito grande. Então, talvez o erro do Bolsonaro, né? Ah, o Bolsonaro falou que se errasse o PT voltava. Talvez o erro dele foi bater muito de frente com a Globo, com os artistas, né? Os mamateiros e tal. Talvez, eu não tô falando que seria o certo, mas talvez, estrategicamente pensando, talvez ele deveria ter cortado as mamatinhas aos poucos. Olha, um pouco menos aqui pra Globo, ou talvez até um pouco mais, tá ligado? Pra ir administrando ali e tal, na hora que ele tivesse muito mais consolidado ali, com mais, vamos falar assim, com mais facilidade pra governar, ele vai lá e corta a mamata. Sei lá, talvez seria uma estratégia, não sei. Você tá na guerra, meu amigo, você tem que fazer estratégia muitas vezes do inimigo. Pode ser lixo, pode ser às vezes imoral, mas você tem que jogar, você tem que saber jogar o jogo, igual o negócio de fundão eleitoral, né? O próprio MBL agora já tá mudando os discursos deles, né? MBL sempre quis pagar de santo, de ai meu Deus, eu não uso fundão eleitoral, agora já estão falando em usar. Inclusive depois eu vou fazer um vídeo especial sobre isso também. Você tem que usar as armas, né? O inimigo tá com uma bazuca, você vai pra guerra de pistolinha, você vai morrer, meu amigo. Se você quiser ganhar a guerra e depois implementar o seu plano de governo, tá, muitas vezes você vai ter que jogar sujo também. Você vai ter que sujar as mãos. Guerra é guerra, meu amigo. Não é conto de fadas o negócio. Mas enfim, voltando aqui. É... Então você tem isso, né? A volta ali da mamata para mainstream, para Lei Rouanet, todo dia aumentando imposto para tudo quanto é lado, taxação internacional aí para Schengen, o pobre se fudendo. Mano, quando eu era bem pobrezinho, eu já fui pobre, sabe? Eu fui pobre. Eu já tive a minha mãe, a gente não tinha dinheiro. Eu não fui pobre ao ponto de passar fome, né? A gente sempre morou de aluguel. Era um aluguel meio de favor, tá ligado? A gente morava de aluguel na casa de um tio meu que fazia um aluguel muito baixinho, muito barato, assim, um valor muito abaixo do mercado. A gente pagava aluguelzinho ali, velho. Oh, a gente vivia era no limite. Nunca tivemos carro. Tivemos carro uma época lá. Teve uma época que a gente teve carro. Só que a minha mãe ela teve um problema nos dentes e ela teve que vender o carro para pagar tratamento. Então aí depois disso ela ficou devendo esse carro a vida toda. Nunca mais tivemos carro. A gente só foi ter carro de novo quando eu e meu irmão fizemos uns 18 anos ali, começamos a trabalhar e compramos. E aí, né, aí tinha mais renda dentro de casa, né? Aí já era 3 salários ali dentro de casa. Aí deu uma melhoradinha quando nós três, mas quando era eu e meu irmão ali de pequeno, vixi, meus pais são separados, meu pai pagava a pensão do meu pai era para pagar a escola particular. Então imagina, a minha vida toda, cara, sem brincadeira, minha vida toda foi um pobre, eu não vou falar pobre, é uma classe média baixa, assim, numa escola particular de pessoas mais ricas, assim, não era, tinha gente rica lá. Então era engraçado esse contraste, assim. Eu lembro que na época tinha uns trabalhos que a gente ia fazer em casa e eu não queria que fizesse os trabalhos lá em casa, que minha casa era mó humildezinha. Tem um vídeo meu, quem quiser procurar, aí tem um vídeo meu quando eu saí dessa casa, quando eu mudei dela, eu fiz um vídeo lá na época do YouTube. Era uma casa que estava toda fodida, era 2 quartos, era um quarto da minha mãe e um quarto meu e do meu irmão. Um banheiro, uma cozinha, uma sala, era bem pequenininha. E era isso, tá ligado? Nossa, cara, foda, né? E naquela época, né? E naquela época
eu importava muito. Eu entrei nesse assunto por causa dos aumentos de imposto, né? Naquela época ali, vamos falar ali antes de 2012 para trás, ali eu importava muita coisa do AliExpress, já importava já do AliExpress, da China ali, salvava, tá ligado? Precisava de umas paradinhas, vamos supor, precisava de um barbeador. Aqui no Brasil era cento e tantos reais, lá era 15, tá ligado? Nossa, era salvação. Hoje em dia, já faz anos que eu não encomendo nada, acho que eu encomendei uma coisinha ou outra ali nos últimos anos aí. Acho que se eu fiz umas duas encomendas, lembrando aqui, se eu fiz umas duas encomendas na China nos últimos 5 anos foi muita coisa. Duas encomendas. Então, para mim, não é uma coisa que vai afetar. Essas taxas de importação em cima da Shein, da AliExpress, isso aí vai afetar o pobre, mano. É o carinha que, a menininha ali que quer uma blusinha, lá custa R$ 20 e aqui na loja custa 120, tá ligado? E agora ela tá fodida, vai ficar sem a blusinha nova dela. Por mais que a qualidade seja inferior e tal, mas era o que o pobre conseguia arrumar alguma coisa. Então você acha, tem gente achando que isso aí vai afetar os ricos e não sei o quê. Pelo contrário, os ricos estão sendo ajudados. O velho da Havan, você acha que o velho da Havan tá achando o quê? Sobre taxar importação. O cara tá rindo à toa, tá rindo daqui a aqui. Ah, se fuderam, agora vão ter que comprar tudo na minha loja. Né? Então, assim, é um trem tão óbvio, tão óbvio, óbvio, óbvio. Mas, enfim, voltando aqui, né? Fora, né? Então nós temos aí o Lula entrando na presidência, desfazendo um monte de coisa que o Bolsonaro fez, cagando um monte de coisa, né? Fora as questões culturais, que para mim é uma das coisas que mais pesa, né? Porque eu sempre falei nos meus vídeos, inclusive durante a eleição, que eu via o Bolsonaro, não só o Bolsonaro, presidente, como uma... O presidente eu vejo ele como um garoto propaganda. Ele é mais um norte, assim, tá ligado? Então, por exemplo, o Bolsonaro, ele sempre falava em rede nacional, Globo, pra todo mundo ouvir, de família, Deus, pátria. Eu nunca vi, cara, em mais de 30 anos aqui no Bostil, eu nunca vi uma época em que as pessoas usavam bandeira do Brasil com orgulho, desde o Senna, desde o Ayrton Senna. De colocar a bandeira do Brasil na sacada da casa, igual acontece nos Estados Unidos. O povo, tipo assim, não que eu seja assim, tá ligado? Mas eu nunca vi isso, né? Despertar esse patriotismo, esse querer gostar de estar no Brasil, tá ligado? Amar a terra que você nasceu, que você viveu e tudo mais. Eu nunca vi isso, cara. Eu nunca tinha visto isso. E por que o Bolsonaro? E muito do que eu acho que isso aconteceu por causa do Bolsonaro, porque o Bolsonaro estava em rede social todo dia falando Deus, pátria, família, tá ligado? Sempre falando em ser contra o aborto, anti-drogas. Então, por mais que você possa até tentar argumentar, mas o que ele fez para impedir não sei o que aqui, da liberdade, ele falava sempre essa palavra, né? O que ele fez? Eu vou pegar um exemplo daqui a pouco. Então, assim, ele sempre falou disso, né? E por mais que ele não faça as coisas que ele estava falando, eu acho que não é que ele não faça, que ele talvez não consiga fazer. Eu acho que é importante você ter eu não gosto de usar essas palavras, mas né? O líder da nação pregando esses valores, entendeu? Pregando a liberdade, pregando ser contra o aborto, contra a discriminação da droga, a favor pátria, família, Deus, valorizando bastante a família. Então eu acho que isso, a longo prazo e para uma geração nova, né, são palavras que vai entrando na mente da galera e você vai mudando culturalmente o pensamento do povo. Porque hoje nós temos um povo extremamente mal educado, né? É tudo na vantagem. E isso é a influência do PT, cara. Foram uma geração criada debaixo do braço do PT, da esquerda. Se você for mais para trás, com Fernando Henrique, etc. Então, assim, é uma geração criada, né, nos braços do PT. Então, uma geração que de bandido, que defende bandido, é uma geração que quer tirar vantagem em tudo, mesmo que isso prejudique o próximo,
tá ligado? Quer tirar vantagem no trânsito, quer tirar vantagem numa fila, num shopping, num cinema, num restaurante. Em qualquer lugar o brasileiro quer tirar vantagem. Ah, mas vai prejudicar o outro cara, você tá atrapalhando. Foda-se, né? O negócio o negócio é tirar vantagem, né? Então eu acho que o impacto de um presidente é muito mais nesse setor cultural, cultural mesmo, do que no setor mesmo da canetada, decreto, esses trem tudo. Por exemplo, vou dar um exemplo. Pandemia. Cara, um dos maiores perigos da pandemia não foi nem o vírus, foi o controle estatal que eles tiveram. Esse foi o maior perigo que nós tivemos. Então você tinha de um lado, virou uma briga também, né? Você tinha de um lado pessoas falando de liberdade, olha, existe o vírus, a gente tem que tomar cuidado, mas a gente não pode cercear a liberdade dos outros desse jeito. Proibir de trabalhar, proibir de gerar um dinheiro que vai comprar comida para casa da pessoa. Não pode proibir a pessoa de fazer isso. Vamos tomar os cuidados, vamos ver o que dá para fazer, porque aqui virou 880, né? Não tinha um meio termo. Então, ou você era o fique em casa esquerdista, ou você era liberdade de direita, né? Eu prefiro liberdade de direita. Mas, enfim, e o Bolsonaro era um que falava isso. Ele estava sempre falando, inclusive ele foi massacrado por causa disso. Massacrado totalmente por causa disso. Porque ele ficava falando, não, galera, a gente não pode ficar em casa, não é para ficar preso, ninguém vai ser obrigado a tomar vacina. A gente foi obrigado? Foi. Tá ligado? Foi. Talvez ele poderia ter feito alguma coisa para melhorar, ou para... Não sei como é que seria na prática, mas ele estava falando isso. Então, se durante a pandemia muita gente estava defendendo a liberdade, foi por influência do líder, entendeu? Agora, imagine uma pandemia com o Lula lá. Você não tem um contraponto da ditadura sanitária. Ah, mas que ditadura sanitária? Vocês querem que eu pegue a porra dos vídeos aqui? Pra mostrar como é que era? Eu vou ter que pegar de novo. Porque aqui funciona assim, né? Deixa eu ver aqui. Ver se eu acho aqui. Vamos lá. Tudo bem? Sabe que você não pode funcionar assim? É que a gente tá sabendo que é pra ficar até as 8, só por isso que eu tô aberta. As adegas tá tudo aberta. Todas que a gente passa, a gente para e autua. Vocês não vão multar, né? Sim, é uma auto de infração. Pelo amor de Deus, não faz isso comigo. A gente vai fechar aqui. Não faz isso, por favor, moça. A senhora é mãe de família. Eu tenho em casa, eu tenho filho. Dá uma chance, eu não abro mais. Não é uma coisa pessoal com você. Eu sei. É uma pandemia, infelizmente. É uma determinação que não é nossa. A gente só está cumprindo a lei. E a gente está passando e fazendo para todo mundo. Não é justo fazer para uns e não fazer para outros. Não precisa ficar nervosa. Pelo amor de Deus, tudo que eu tinha, eu coloquei aqui. Pelo amor de Deus, o que é isso? Que vida é essa? Tudo bem? E aí? Não teve ditadura? Ah, exagero seu, porque um monte de gente fala isso pra mim. Exagero seu, não teve ditadura sanitária, não. Ó, sabe o que me dá mais raiva nesse vídeo? Você tem... A jornalista tá trabalhando, ganhando seu salário. A fiscal estatal tá trabalhando, ganhando seu salário. E eles estão lá tentando impedir o trabalhador de trabalhar e ganhar o seu salário. E multando o cara ainda, velho. Olha, é pra ficar louco, mano. É pra ficar louco. Mas não houve ditadura sanitária. É pra ficar louco, mano. É pra ficar louco. Eu tenho que dar uma acalmada que esse vídeo me deixa muito nervoso, mano. E detalhe, né? MBL apoiou isso aqui, viu? MBL tava assim com Dória, com a ditadura sanitária do Dória, que era proibir as pessoas de trabalhar, lacrar loja e tudo mais, né? Consequentemente, o que aconteceu? Batendo em trabalhador na rua, em gente na praça, né? Teve excessos. Imagina você apanhar de um policial. Isso também me despertou um ódio muito grande contra policiais também. Puta que pariu. Eu defendia demais policial. Hoje, sei que existe muito policial bom, mas parece que no momento crítico eles vão ser uma cadelinha, eterna cadelinha do governo, do Estado, né? Então, no estado crítico, que é onde que os caras eles têm que virar a arma deles pro Estado e falar, não,
Nós não vamos obedecer essa ordem e bater em gente na praça. Eles vão lá e batem. Então, assim, é um negócio lamentável, cara. É um negócio todo lamentável. Essa pandemia foi um teste muito grande de caráter, de tudo, cara. De tudo. Então, assim, gostemos ou não, goste você ou não, o Bolsonaro era um cara grande, importante, com muita popularidade, era o presidente, falando sempre em liberdade durante a pandemia. Imagina se ele não falasse. O tanto de gente que ele influenciou a lutar por liberdade durante a pandemia não foi pouca gente, não. Talvez se fosse um governo, se o Bolsonaro não estivesse lá, fosse sempre só PT direto, óbvio que eles iam estar mandando a gente ficar em casa e não sei o quê, né? E não ia ter nenhum contraponto, ia estar todo mundo igual uma cadelinha castrada dentro de casa, amando do Estado, né? Amando do Estado. E não adianta, sinto muito, não adianta apelar para a emoção, né? Não, mas eu tive uma tia que morreu de Covid, não sei o quê. Cara, ninguém está negando a existência do vírus. Nós estamos negando a eficiência do Estado de combater esse vírus. Porque mandar todo mundo ficar em casa, proibir gente de trabalhar, não adiantou porra nenhuma. Morreu gente do mesmo jeito. Acabou que todo mundo pegou essa bosta aí. Uns ficaram maus, outros não. A maioria não morreu, né? Porque fizeram um apocalipse, né? Aí depois vieram com papo de vacina. Vamos nós de nós com esse trem de vacina. Vacina. Vacina experimentais, vacina feita na pressa. Primeiro falaram que ia ser uma dose, depois uma virou duas virou três virou 5, né? Foi só aumentando as doses. E outra, que o Bolsonaro atrasou compra de vacina. Não, ele não atrasou nada. Se você pesquisem aí, esse aí eu não vou pesquisar aqui agora não. Se quiser, pesquisa aí. Pesquisa o dia que foi a primeira data da vacina mundial. Se eu não me engano, foi no Reino Unido em dezembro. E no Brasil foi em janeiro. Ou seja, um mês depois da primeira dose mundial já tinha no Brasil. Então, é porque tem uns e-mails que não responderam, não sei o quê. A vacina estava lá. Um mês depois dela ser lançada mundialmente. Foi lançada em fevereiro, em dezembro. Em janeiro ali, se eu não me engano, dia 15, no meio de janeiro, já estava sendo vacinada aqui no Bostil. Enfim. Outra coisa também, o Bolsonaro falava, né? Olha, cada um vacina se quiser, você tem que ter a sua liberdade. Ou seja, ele estava ali representando e falando sobre as nossas liberdades, que a gente tem que lutar por elas, e ele tá certo. Na prática, como é que foi? Ele, infelizmente, né? Ele assinou lá, sancionou lá um papelzinho, né? Sempre é um papelzinho, que deu poder aos prefeitos e governadores. Então, assim, ficou individualmente a escolha deles. Então, cada estado, cada cidade era de um jeito, né? Então, uma cidade, você era obrigado a ter vacina para entrar no ônibus, outra não. Ou uma cidade, então ficou a cargo dos prefeitos, governadores e tudo mais. Pode ter sido um erro dele? Sim, mas talvez se ele batesse no peito e falasse assim, imagina se ele vira e fala assim, não vou assinar isso, não vou dar esse poder para governadores e prefeitos, e quem vai mandar no Brasil todo vai ser eu. Aí pronto, né? Era a narrativa que eles queriam para chamar ele de ditador. Então é um negócio complicado, é um negócio complexo, é um negócio que não tem só uma via, né? Mas, enfim, eu acho isso, né? Essa questão, por exemplo, aí tem mais que eu anotei aqui, ó. Aí você vê agora, o próprio governo Lula, eles falando em pronome neutro, ministros falando em pronome neutro, funcionários, assessores de imprensa, não sei o quê, todos falando em pronome neutro, usando essa aberração da língua portuguesa que nem existe, que é uma agendinha woke, uma agendinha progressista, para cumprir uma agenda progressista. Não é nem algo de, mas no país tem gírias. Não é nem uma gíria. É um negócio que eles estão tentando enfiar à força. Não é uma gíria comum na população. Não, eles estão tentando enfiar esse pronome neutro. E era uma coisa que não tinha no governo Bolsonaro. Só isso já não é a mesma coisa, né? Banheiro unissex, não precisa nem falar nada, né? Então, assim, o STF fazendo o que quer, sem nenhum freio, sem ninguém nem para fazer uma postagem contra, né? Porque o STF com o Bolsonaro a gente sabe que
Toda hora dava briga de cachorro ali, né? Toda hora era uma... Não, porque está abalando as instituições, está desconfiando. E para mim isso era bom, né? A partir do momento que você tem embates, eu fico com medo quando tá todo mundo alinhado, todo mundo no mesmo coluio pro mesmo objetivo, né? Esse é o perigo. Quando tem divergência, é assim que é bom, né? Quer dizer que tá pelo menos tendo algum tipo de debate ali. E toda essa desgraça a gente previu, né? E mesmo assim, as criançadas do MBL é tudo a mesma coisa. É tudo a mesma coisa. O Aras da PGR fez um livro pro Toffoli. Caíram na narrativa de Nandinho aí. E hoje estão reclamando como se, né? Não, porque o governo Lula tá muito pior, o pior da história. Mas como pior se é a mesma coisa? Tinha que ser a mesma coisa, não tinha que ser pior. Então, assim, é uma falta não sei, mano. E aí eu coloquei assim, mas por que eles fizeram isso? O plano deles é claro demais. Tinham que tirar o Bolsonaro a todo custo. Eu comentei isso aqui. Mesmo que isso custasse a destruição do país e a moralidade deles, já que eles apoiaram a censura e todo tipo de perseguição ditatorial contra bolsonaristas e gostam de pagar de defensores da liberdade de expressão. Que é o quê? O MBL, eles ficam lá falando de liberdade de expressão, movimento Brasil Livre. Só que pergunta pra eles o que eles acham da perseguição contra o Alan do Terça Livre. E olha que eu nem curto muito o Alan, tá ligado? Mas eu já comentei sobre isso aqui. Mas eu defendo a liberdade dele, né? Não, mas Tiff, aí tem uns... Quando eu comento isso, apareceu já uns caras do MBL. Não, mas é porque tem uma investigação lá que ele tava lavando dinheiro, tá? E o que isso tem a ver com a censura dele nas redes sociais, perseguição e tudo mais? Se ele tá lavando dinheiro, abre a investigação, faz a investigação, pega as provas, prova tudo, dá para ele o direito de defesa, ele se defende, ele aproveita, julga, se ele estiver lavando dinheiro, que ele vá lá e cumpra a pena dele por causa de lavagem de dinheiro. Ponto. Agora, vocês vão me defender. Não, porque tá com suspeita que ele tá lavando dinheiro. Ah, não, mas é porque ele recebeu donation, superchat. Suspeita. Aí vai lá e faz o quê? Censura o canal do cara, cancela os PJ, cancela todas as redes sociais, né? Todo mundo em contato com ele ali, fecha a empresa. No mínimo estranho. No mínimo estranho. Tudo isso sendo feito de maneira prévia, de maneira sem um processo, sem uma defesa. Isso é ditadura. Aí vocês vão falar, não, é pela democracia? Ué, não. Se é isso que vocês estão acusando, que prove e que ele pague pelo que ele supostamente vocês estão falando que ele fez. Agora, chegar lá e já censurar de cara e falar, não, agora vamos ver? Não. O que é isso? Venezuela? Cuba? E o MBL defende isso. Defende essa merda. Porque sempre quando eu toco no assunto, porque é o calcanhar deles. Mas por quê? Porque eles são seletivistas. Porque o Alan fala mal do MBL. Então, pro MBL não é pertinente defender o Alan. Então, para eles, pro Lula voltar ao poder, o MBL passa por cima até das coisas morais que eles diziam acreditar. Tá ligado? Aquele monte de perfil banido no Twitter. Monte de perfil de bolsonaristas banidos, censurado durante a eleição, influenciando nas eleições. O MBL estava aplaudindo. Estava aplaudindo, estava denunciando. Vamos lá de novo. Vamos lá. Cadê, ó? Tá aqui, ó. Renan Santos. STF determina a prisão do ex-deputado Roberto Jefferson por ataque às instituições democráticas. Olha o Renan. Alexandre de Moraes, coraçãozinho. Ataque à instituição democrática. Eles são tão idiotas, tão burros, que eles não conseguem ver que isso aqui é fácil de voltar contra eles. Porque pro esquerdista, o MBL é golpista também, viu? Pro esquerdista, o MBL é golpista. Porque o que eles fizeram com a Dilma, pro esquerdista, foi golpe. Vocês lembram que o esquerdista adora falar, foi golpe contra a Dilma. Então, pro esquerdista, o Renan, o MBL são golpistas também.
E aí o Renan usa a mesma narrativa de olha os golpistas, prendam eles. Não é só isso, não. E mais aqui, ó. Aqui um cara, um eleitor, um perfil bolsonarista no Twitter e ele marcando o Alexandre de Moraes. Ó, ei, Alexandre, dá uma olhada nisso aqui. Então isso aqui é o quê? É o MBL alimentando o monstro. Eles aqui estão alimentando o STF. A ditadura que a gente sofre hoje. E agora eles vão ser contra? Não, mas veja bem, o judiciário tá passando dos limites. É mesmo? Por quê? Porque chegou no Deltan? Aí chegou nos limites. Porque enquanto tava pegando bolsonaristas, vocês estavam até denunciando, né? E tem mais. Finalmente pediram a prisão dos picaretas incentivadores de golpe. Olha isso aqui. Finalmente pediram prisão de incentivadores de golpe. Incentivadores de golpe, prisão. Peraí, você tá num... Cara, você tá num país em que a gente sofreu um golpe. O que o Lula fez, a volta do STF foi lá, mano. Pelo amor de Deus, gente. O STF foi lá, pegou o Lula, tirou da cadeia, colocou ele elegível, tirou as condenações dele, falou que tinha que voltar tudo. Agora, recente, chegaram lá e falaram assim, não, as provas aqui foi tudo anulada, anularam as provas todas contra o Lula, enfiaram o cara lá dentro, censuraram toda a oposição durante a eleição. Isso foi o golpe que a gente sofreu, porra. O povo brasileiro, esse foi o golpe que foi dado. Aí o cara quer a prisão de incentivador de golpe porque tem no canal de hipócritas, de canal de comédia. Vocês estão de brincadeira, porra. Vocês estão de brincadeira. Por que você não pede a prisão do STF? Dos juízes do STF? Machuca, né? Que aí você tá com medo também, né? Quem tem cu tem medo, né? Agora, pedir prisão num canal no YouTube é fácil. Pede a prisão dos verdadeiros golpistas, os caras que realmente deram um golpe nesse país. Pede a prisão deles. Meu Deus. Kim Kataguiri também, ó. Moraes determina prisão preventiva de blogueiro bolsonarista e início do processo de extradição. Alan dos Santos. É o que eu falei. Né? Então, assim, é o que eu tô falando com vocês. Isso aqui são eles alimentando esse monstro. São eles sendo seletivos. É o que eu falei aqui, né? Porque para eles tentarem alcançar esse poder que eles querem, nem que isso custe a destruição do Brasil, nem que isso custe a moral que eles acham que tinham, né? De lutar pela liberdade. Que luta pela liberdade é essa? Que eles ficam comemorando e pedindo prisão. Não, porque o cara que eles incentivam golpe. Não, porque atacou a democracia. Não, mas que democracia que foi atacada? Isso aqui não é democracia. A gente vive uma ditadura do judiciário. Isso não é uma democracia. Nenhuma democracia foi atacada quando não se tem uma democracia. Só que eles estão do lado deles. E idiotas, seguidores do MBL não conseguem enxergar isso. Kim, Renan, eles estão do lado dos globalistas, porra. Eles estão do lado da mainstream, eles estão do lado dessa turma toda, caralho. O que mais que eu preciso mostrar aqui? Todos os dias. Puta que pariu. Puta que pariu. Aí você mostra, e aí eles vão vir pra mim e falar, o Wallace do PGE. Ah, mano, aí não dá, eu tô conversando com um idiota? É com uma porta? O que é? Então eu comento, né, que o plano deles é muito claro, né, e fala assim também, agora eles dão uma de bobo e tentam fazer essa oposição teatral contra o PT. Cadê os palavrões e os xingos que davam contra o Bolsonaro? Seus filhos e aliados, por que estão tão limpinhos agora? Medo de serem presos? Mas é tudo a mesma coisa, pode xingar igual, né? Inclusive eu fui bloqueado pelo Kim por causa disso. Não sei, eu vou tentar achar o vídeo aqui. Aqui, ó. Fui bloqueado pelo Kim Kataguiri no Twitter. Vou abrir aqui, ó, o Twitter dele. Ó. Você não pode visualizar esse post. O Kim Kataguiri me bloqueou no dia que eu postei isso aqui, ó. Eu só falei assim, ó. Por favor, Kim, a única coisa que eu te peço é que fale assim contra o STF e o PT.
Nunca te pedi nada. Vamos escutar? Faz alianças não para aprovar qualquer reforma ou privatização. Ele faz aliança para proteger o filho quadrilheiro, corrupto e vagabundo. E eu quero que fique registrado que não só o filho, mas o presidente da República são quadrilheiros, corruptos e vagabundos. Atenção, ministro da Justiça, eu desafio Vossa Excelência, eu estou cometendo agora um crime contra a honra do presidente da República, que fique registrado nos anais da casa. Vagabundo, corrupto e quadrilheiro. Se tiver coragem, me processa que a gente vai discutir o mérito de cada uma dessas 3 acusações que eu faço ao presidente da República e ao filho do presidente da República. Então aqui, ele era o Tigrão, né? Ele era o Tigrão aqui contra o Bolsonaro, contra os filhos dele, todo mundo. Ele, o Nando, Mamãe Falei, o Danilo Gentili. E eu não tô achando que... Eu não tô falando que eles não deviam fazer isso. Tem que ter essa liberdade, sim. E tiveram essa liberdade durante o governo Bolsonaro. Falaram o que quiseram. Foram lá no Congresso, aí, quadrilheiro, corrupto e não sei o quê, bababá. A única coisa que eu tô pedindo, se é a mesma coisa que eles falam, faz a mesma coisa contra o STF e o PT. Não é a mesma coisa? Então fala. Sobe lá, Kim, e chama lá o Lula de corrupto, quadrilheiro, pede ele pra te processar, fala do Xandão também. Mete o louco, mano. Você não é o cara antissistema? Eles não estão fazendo isso e não vão fazer, né? A crítica que eles estão fazendo é isso aqui, ó. As contas públicas do Lula são as piores, o rombo não sei o quê, quando se governa com o populismo. Cadê os xingos? Cadê os palavrões? Bora, mete o loucão aí, mano. Bora ver como é que tá a situação. Vocês entendem o que eu tô falando? Eu não tô falando, você ficou com raiva porque ele xingou o Bolsonaro. Não, xingue mais! Mas xinga também o PT. Porque pra você... Primeiro, porque o Bolsonaro, ele não é mais presidente, ele já tá inelegível. Não entenda essa tara suas 24 horas com o Bolsonaro. Quem tá cagando tudo é o Lula. É o governo Lula. Agora eu quero ver vocês xingando na mesma intensidade. Nando Moura não fala mais nada. Fazendo vídeo de Raluca. Fazendo um vídeo de Nicolas. O cara é um deputado de Minas Gerais. O cara fazendo um vídeo de um deputado de Minas Gerais. Chega a ser engraçado. Não. Eu quero ver arrebentando o Lula agora. O STF, o Xandão. Todo dia arrebenta essa ditadura do judiciário. Rebenta. Igual vocês faziam com o Bolsonaro. Xinga mesmo. Eles não vão fazer isso. Porque ele não é a mesma coisa, porra. Não é a mesma coisa. O Bolsonaro deixava. Eles iam lá falar. Falaram. MBL, Kim foram caçados, desmonetizados. Porra nenhuma. Porra nenhuma. O único que foi caçado ali foi o Mamãe Chupacu de Kiev, que nem os amigos dele defenderam ele lá na Câmara. Nem os aliados, nem o partido dele defendeu ele. Né? Porque ele foi lá pra guerra, lá pra fazer molotov, pra atacar a Rússia e chupar cu de ucraniana. Então, foda, né? Enfim. E aí eu comento aqui, né? Eu acompanho eles e o Bolsonaro há mais de 10 anos, comentei no início do vídeo, e essa é a minha visão de tudo o que aconteceu. Não é defender o Bolsonaro. É que eu não sou, eu comentei aqui, é que eu não sou pica sonsa e mandar essa de é tudo a mesma coisa, né? Bolsonaro não era e nunca vai ser o salvador da pátria. Errou bastante, podia ter feito muito mais, porque tem muita gente também que vive na ilusão de que o Bolsonaro fez um governo perfeito. Se o Bolsonaro tivesse feito um governo perfeito, o Lula não estava aí também. Convenhamos, né? Mas a pandemia... Mas não é isso que eu tô falando. Eu sei que teve dificuldades e tudo mais, mas poderia ter feito muito mais, principalmente nessas questões de liberdade de expressão que a gente afundou demais durante o governo dele, né? Os seus aliados foram censurados, desmonetizados, e digo mais, começou com a Mil Grau lá em 2020, e nada foi feito, foi só deixando essa cultura de cancelamento, de desmonetização, de perseguição aumentar, né? Se ele poderia ter feito alguma coisa, não sei. Na prática, mas poderia ter, no mínimo, corrido atrás de alguma... A única coisa que ele fez foi o indulto lá, acho que foi o indulto que fala, né? Pro Daniel Silveira lá. De resto, todo mundo foi sendo censurado pelo STF, pela turma do PT que tá aparelhadíssimo lá dentro, né? Mas perfeito não foi. Falar que o governo Bolsonaro foi perfeito não foi, né?
Agora, também falar que é tudo a mesma coisa, aí, meu amigo, tem que ser muito jumento. Não só pra falar, eu não sei porque eles enganam, mas pra acreditar nisso, tem que ser muito jumento. A sua balança tá quebradíssima. Eu fiz uma comparação, voltando ao meu exemplo que eu tava dando lá pra trás do vídeo, né? De um lado, você tem um lobo solitário, né? O Bolsonaro, que não tinha apoio do Congresso, não tinha simpatia do STF, que tá aí, uma prova. Não adianta, não, mas tem uma foto dele com o Toffoli, com não sei o quê, com o Barroso, não sei o quê, uma foto. É o que eu falei das fotos lá no começo do vídeo. Pegar uma foto num jantar, de negócios ali é uma coisa. Outra coisa é na hora do papelzinho, né? O STF tá aí, fudendo o Bolsonaro, colocou ele inelegível de novo agora, o TSE, o pau tá quebrando. E porque ele fez uma propaganda aqui contra o Lula, porque só motivo besta. Não tem corrupção, quer dizer, se tem, não pegaram, né? Não tem nada disso. Só tem narrativa. Não, porque ele queria fazer um golpe aqui, por causa de uma reunião que ele falou de urna. Então, de brincadeira, né? Colocar o cara inelegível por causa disso. Que medo é esse? Então, de um lado, né? Você tinha o Bolsonaro, que não tinha apoio do Congresso, não tinha simpatia do STF e nem das Forças Armadas, que todo mundo achava que ele ia dar o golpe, que as Forças Armadas estavam na mão dele, que não sei o quê. Foi provado que porra nenhuma, né? Estão aí batendo continência pro bandido do Lula. E do outro lado, né, de um lado o Bolsonaro, do outro lado você tinha a raposa velha do Lula, né, alinhada com tudo que existe de pior na política, inclusive ideologicamente falando, né? Entra aquela questão, lembra que eu falei de o presidente ser um garoto propaganda? Então hoje o nosso garoto propaganda é o quê? É o crime compensa, né? É um criminoso, é um ladrão que está na presidência, então, ou seja, você ser um criminoso compensa no Brasil. É um cara que está aí agora, nós estamos aí para legalizar o aborto, as drogas, é tudo de merda, tudo de ruim, né? Acabar com a família, pronome neutro, banheiro unissex. Então tudo que a gente avisou, tudo que foi falado durante a eleição e falaram que a gente era fake news, está acontecendo, né? Então, entre alguém que está falando, igual eu falei, a questão não é nem os atos tanto, mas a influência deles, né? Dos dois líderes, né, do país. Entre um falando de ser pró-aborto, pró-drogas, banheiro unissex, agenda não sei o que, agenda woke, censura, não sei o que, e o outro falando de liberdade, pátria, Deus, família. Porra, bicho, não é difícil de escolher, não é difícil de saber que não é a mesma coisa. Porra. E aí eu comento aqui, né? A verdade é que o Brasil não tem solução, eu realmente acredito nisso. O povo é lixo, mal educado. Isso aqui eu tô me isolando dentro de casa cada vez mais, galera. Cada vez mais. Brasileiro é lixo, mano. Brasileiro é lixo. Nós estamos, igual eu falei, né? Nós estamos naquele... O povo é muito mal educado, é no trânsito, é na fila, é na padaria, é não sei o quê. Mano, o povo é muito lixo, cara. Muito lixo. Né? Não falo todo mundo, mas uma boa parte. Infelizmente, isso me faz nem duvidar mais de urna, tá ligado? Muitas vezes eu falo assim, não teve fraude, não. Se teve fraude, foi o contrário. Foi muito mais pro Lula, porque é inacreditável como o brasileiro é lixo, mano. Nossa. Tudo é vantagem, tudo é ganhar em cima. Todo dia que você mexe com o povo, você começa a perceber isso, você até desanima, tá ligado? Então, pra mim, não vai ter jeito por causa disso. Porque o povo é lixo e o político é o reflexo do povo. Tá ligado? É o cara que tá elegendo um bandido condenado porque ele prometeu que picanha, porra. Né? Só de pensar que o Lula tem 1 voto, 10 votos, 10 mil votos, 100 mil votos, 1 milhão de votos, 50 milhões de votos. Só de pensar isso já desanima. Porque são pessoas que estão votando num bandido, num ladrão, num corrupto, condenado. O cara tava preso, cagando num buraco. Né? E foram lá e votaram no cara porque ele prometeu picanha, cervejinha. Vê se não desanima. Não é pra desanimar o peão. Então, por isso que eu falo, a única coisa que a gente pode fazer é fingir que as urnas funcionam e tentar votar no que pode ser o menos nocivo.
tá ligado? Você tem ali Lula e Bolsonaro. Qual que pode ser o menos nocivo pra mim? Né? De um lado o Bolsonaro tava ali diminuindo o imposto, tava ali facilitando você abrir um PJ, um MEI, né? Facilitando, teve muita pessoa em volta, né, que eu conheço. Inclusive a minha mãe também abriu um MEI e tudo mais. Então assim, facilitando um pouco a vida, tá ligado? Achar que a gente vai morar num país ultra desenvolvido, com tudo funcionando, isso aí acabou, isso aí não existe, isso aí pode tirar da sua cabeça. Ainda mais com essa geração idiota que tá vindo aí, desses canceladorzinhos. Mas é escolher o menos nocivo, tá ligado? E por isso que a minha briga não é defender o Bolsonaro, não, é defender que não era a mesma coisa. Que eles jogaram, né, a galera do MBL jogou sujo pra alcançar um poder sabendo que não é a mesma coisa, eles sabem disso, que não é a mesma coisa. Eles sabem que o poder que o Lula tem ali dentro do Congresso, do STF, é muito maior e muito mais nocivo pra gente do que o Bolsonaro, mas eles pregaram isso para um bem próprio, né? Para eles ganharem poder ali dentro, para eles quererem ganhar alguma coisa ali dentro, tentar acabar com esse bolsonarismo, para eles tentarem assumir esse protagonismo. E isso aí, pra mim, é o maior tipo de traição que pode ter, é isso. Tipo, vamos jogar o Brasil no buraco, porque a gente tem que fazer isso agora pra almejar um poder no futuro, tá ligado? Então isso pra mim é o lixo do lixo, né? E estão lá, né? Agora o MBL já mostrei aqui, fizeram a mesma coisa, né? Mesma coisa que fizeram com o Monark, fizeram comigo também. De ficar taxando nazista, racista, não sei o que, blá blá blá. O MBL fez a mesma coisa, né? Quando eu refutei eles lá no Twitter, lá, eles fizeram um vídeo, uma live lá me chamando de racista e o caralho a 4, né? Ou seja, usaram as mesmas armas de esquerdista, mesma coisa. E é isso aí. Então a única coisa que eu ainda vou continuar batendo nessa tecla é porque eu ainda tenho amigos e tem pessoas que me seguem que, infelizmente, ainda cai na lorota do MBL. E enquanto eu não tirar todo mundo, acordar todo mundo pra esses vermes aí, esses lixos aí, mano, eu não vou descansar de fazer esses vídeos aqui. E vou continuar fazendo. E pode chorar o que for. É vídeo de meia hora, 10 minutos, 1 hora, 2 horas. Não vou cansar. Beleza? Tamo junto. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Fui.